Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2, nosso módulo número 4. E hoje nós vamos falar um pouquinho como a gente consegue construir, um perfil, como a gente consegue construir uma presença digital no Instagram realmente forte, que converte, e que transmite a confiança para o seu seguidor, para as pessoas que chegam até o seu perfil. Na primeira aula a gente falou um pouquinho, explanou de forma mais superficial, né, de que forma você pode começar esse processo através das redes sociais, através do Instagram principalmente, que hoje é o principal canal da maioria dos negócios, né? Não de todos, mas da grande maioria. E hoje a gente vai falar e vai mergulhar um pouquinho mais sobre a importância, né, de um bom perfil, né, de uma boa rede social, nesse processo de construção de presença digital, mas de que forma você consegue trazer isso com segurança, né, passar segurança para quem tá acessando, né, transmitir realmente a autoridade que você precisa e converter da maneira mais assertiva possível, tá bom? Bom, pessoal, eu sempre falo que a primeira impressão é a que fica. Então, as pessoas quando elas chegam até o seu perfil, as pessoas quando elas chegam até a sua rede social, naturalmente elas já começam um processo, conscientemente ou inconscientemente, né, diretamente ou indiretamente, elas começam a fazer realmente uma análise, elas começam a realmente a fazer uma observação do seu perfil, e rapidamente elas já conseguem classificar ele como bom, como ruim, gostei, não gostei, né, faz sentido para mim ou não faz, tem interesse ou não tem interesse. Então são algumas respostas de sim ou não que elas acabam realmente tendo uma agilidade muito grande dentro da nossa cabeça, tá? E junto com isso, isso se deve também a uma mudança do comportamento, né, do consumidor, das pessoas. A gente vê as pessoas justamente com o avanço da tecnologia, com a chegada do digital, das redes sociais principalmente, as pessoas muito ansiosas, muito aceleradas. Então as pessoas elas estão cada vez mais rápidas, né? Por isso hoje a gente vê as coisas numa velocidade maior. Hoje a gente vê os vídeos cada vez mais curtos, porque as pessoas têm pouca paciência para coisas que demoram e elas têm pressa, né? Muita aceleração nas coisas. E aí, diante disso, a gente precisa então pensar que a primeira impressão que elas vão construir do nosso negócio vai ser dentro de um processo muito rápido. E aí a gente precisa ser estratégico nessa construção desse perfil, dessa rede social. Então, eu falo que a gente precisa, de forma muito rápida, de forma muito clara, eu sempre falo, você precisa em 3 segundos fazer com que a pessoa entenda quem, quem você é, ou seja, né, quem eu sou, o que eu faço, né? O que você faz. Então, quem você é, o que você faz e como a pessoa pode se beneficiar com isso. Então, essas 3 perguntas a pessoa precisa conseguir, primeiro, encontrar as respostas rapidamente na sua rede social e precisa estar realmente apresentado isso. Quando eu explico quem eu sou, o que eu faço e qual benefício a pessoa tem comigo, eu já desperto nela o interesse. E tudo que você fizer através da rede social, você precisa lembrar e aplicar essa técnica dos 3 segundos, tá bom? Porque isso vai te ajudar a realmente a trazer engajamento, as pessoas te seguirem e quererem consumir teu conteúdo, teu perfil e assim por diante. E a melhor forma de você pensar nessa técnica sendo aplicada é se colocar no lugar de cliente, colocar você como realmente o seu seguidor. Né? Pense em você hoje mexendo na rede social. Né? Se você está lá, por exemplo, olhando vídeos, você vai passando, né, como todo mundo, alguns vídeos. Quando que você para aprender, e quando que você para num vídeo para te prender a atenção? Primeiro, quando visualmente alguma coisa já chamou atenção imediatamente, antes de qualquer coisa. Mas assim que você começa a assistir, a pessoa começa a falar, você precisa entender, né, se aquilo te despertou a atenção, interesse, né, te prendeu a atenção e despertou interesse. E normalmente isso está atrelado justamente ao entender, né, o que que é, né, o que está sendo feito e que benefício eu tenho assistindo isso. Né? É um desconto, é um produto, é uma marca nova,
é um entretenimento, é alguma coisa engraçada, né? Vai estar atrelado aos seus gostos, claro, mas tem que, em 3 segundos aqui, tem que te prender a atenção. Então, dê uma resposta positiva, aplicando essa técnica para o seu cliente. E aí aplique tudo o que a gente conversou na outra aula. Tudo começa inicialmente com você conseguir, primeiro, construir um nome, né, um nome profissional, um nome claro, que traga clareza, depois uma foto de perfil realmente que transmita autoridade, segurança, que traga uma presença forte para sua marca, para sua empresa. Isso é extremamente importante, né? Ter essa coerência na construção do nome, na construção da definição da imagem, na apresentação da bio, né, justamente onde você vai comunicar as primeiras palavras, e ali o cliente precisa ter essas respostas, como eu disse, de quem você é, do que você faz e o que ele tem de vantagem em seguir você, em comprar de você, em acompanhar o que você entrega. E a ação sempre tem que ser a mais clara possível, né? Um link que leve esse cliente para um determinado lugar, para uma determinada ação de forma facilitada, simplificada, extremamente intuitiva, e isso é bem importante, né? Como eu já havia dito anteriormente. E aí dessa forma você vai começando a conseguir construir, então, essa presença digital através da rede social, tá? Outro ponto muito importante, pessoal, que as pessoas têm explorado, mas às vezes explorado da maneira correta, que são os destaques. Então, o Instagram desenvolveu, né, essa funcionalidade já faz algum tempo, mas ela pode ser usada para um perfil profissional de uma forma muito estratégica. Por quê? Porque a bio ela tem um limite de caracteres. Então você às vezes não conseguia apresentar tudo o que você queria. E às vezes você ia tentar apresentar alguma informação importante lá no feed, só que aquilo ia indo para baixo, ia indo para baixo, então a pessoa só ia conseguir ter acesso se ela realmente navegasse, né, olhasse o seu perfil por completo, e nem sempre as pessoas fazem isso. E o destaque veio justamente para isso, para você poder fixar lá no topo algumas coisas que você classifica e considera como importantes, cruciais. E isso ajudou muito, por quê? Porque muitas pessoas às vezes não olham o feed, mas clicam em algum destaque, dá uma olhada. E aí você tem que, da mesma forma, aplicar essa técnica de prender a atenção rapidamente. Porque a pessoa entende que o que você colocou em destaque, como o próprio nome diz, é um destaque, é alguma coisa que você quis chamar a atenção, né, de uma forma maior do que outras coisas. Então, quando ele clicar no destaque, é importante que aquilo chame a atenção dele para que ele continue vendo outros destaques, tanto do mesmo quanto de outros destaques, porque você pode criar várias categorias de destaques. E aí vai da sua estratégia, da sua capacidade de conseguir explorar isso do jeito certo. Talvez em destaques trazendo depoimentos de clientes, feedbacks de clientes, isso é importante, porque daí já transmite realmente mais credibilidade, transmite um pouco mais de segurança para o cliente entender que a tua empresa já está há mais tempo no mercado, de que pessoas estão comprando, estão adquirindo, estão gostando, estão elogiando. Então isso você vai conseguindo transmitir e comunicar para o seu cliente também. Então é bem legal você explorar. É importante, mais uma vez, ali no destaque, reforçar quem você é e o que você faz de uma maneira mais completa, em mais detalhes, né? Porque ali na bio você só conseguiu de forma sutil, né, colocar a tua proposta de valor. Mas ali no destaque você consegue explorar melhor, né, quem você é, o que você faz, os benefícios que o cliente tem. Aí depois você linka com os feedbacks que comprovam tudo isso. E aí legal também você acabar, talvez, muitas vezes, destacando alguma condição diferenciada, alguma coisa realmente que você considera como um a mais, como uma vantagem, como um benefício, como um diferencial, você consegue explorar ali também. E aí dessa forma você consegue ter realmente um resultado melhor, né? Uma conexão melhor com o seu cliente, justamente porque você conseguiu explorar da maneira correta essas funcionalidades que o próprio Instagram ele disponibiliza para você. Bom, pessoal, e essa aula, o objetivo dela era ser uma aula bem prática, justamente para você colocar a mão na massa e você conseguir realmente corrigir o que precisa ser corrigido ou construir da maneira certa o que precisa ser construído. Então, pega o papel, né, a caneta, ou abre aquele bloco de notas
e saia dessa aula realmente aplicando esse exercício, essa tarefa de casa. Então, primeiro, revise o seu nome do perfil. Se o nome do seu perfil ele está realmente entregando um nome que a gente chama de memorável, né? As pessoas vão se lembrar, ficou um nome chamativo, intuitivo, fácil de lembrar, que desperta curiosidade, que ficou criativo, enfim, para cada nicho tem um objetivo principal com o nome. Mas veja se o seu nome está memorável, mas principalmente se o seu nome está profissional. Revise isso. Se não tiver, busque corrigir para deixar realmente o nome do seu perfil o melhor possível. Segunda coisa, revise o seu nome realmente do perfil. Aquele nome negrito que fica, por exemplo, no Instagram. Então, se você entrar lá hoje, você vai ver que está lá o meu nome, Gabriel Walter, especialista em negócios digitais. Então, revise também esse nome negrito, esse nome de perfil que você colocou na rede social. É importante que ele deixe claro, né, quem eu sou, Gabriel Walter, e o que eu faço. Sou especialista em negócios digitais. Então, revise também o seu nome de perfil. Por terceiro, revise a sua foto de perfil, se ela está transmitindo realmente com clareza o seu rosto, né? Se for uma pessoa, né? Uma foto que apresente o seu rosto de forma clara, realmente com fundo neutro e o mais próximo possível. Ou se for uma marca, se realmente as pessoas estão conseguindo ler o nome da marca, né? Conseguindo identificar certinho as suas cores, a sua identidade visual, se você está comunicando da forma correta. Busque uma validação de amigos, de pessoas da sua rede de relacionamentos para contribuir com isso positivamente. Eu acho que toda crítica construtiva é muito bom, te ajuda a te nortear realmente em direção ao que você tem de objetivo, tá? E aí depois vá para a bio, revise a bio. Se a bio está deixando claro o que você faz, né, como você faz, né, e quem é realmente o seu o benefício do seu cliente, do seu consumidor, das pessoas que consomem esse seu perfil. Então isso é extremamente importante também. Por último, revise o seu CTA, né, o seu link de direcionamento. Veja para onde ele está direcionando, se ele está direcionando do jeito certo, se ele está claro a informação, se ele não está dificultando a navegação do cliente. Busque revisar isso também, porque eu acho que isso é bem importante. Veja se os seus destaques estão atualizados, crie uma capa legal para cada um deles, um título bacana, né? Às vezes não precisa ter tanto de destaque, esteja os destaques suficientemente necessários para que você possa agregar ao seu perfil e não só poluir ele com mais coisas, com mais informações aleatórias. Então busque, pessoal, revisar tudo isso. Por quê? Porque o Instagram, a rede social, é normalmente o primeiro local que você cria uma presença digital e é a sua primeira página de vendas. Normalmente é ali que começa toda essa primeira experiência e dali você vai explorando o digital de uma forma mais completa e mais intensa através de outros canais. Então construa essa primeira presença digital, construa essa primeira página de vendas da forma mais assertiva, da forma mais profissional e de qualidade possível, justamente para você começar a ter os melhores resultados. E eu tenho certeza que nessa construção, você levando tudo isso em consideração, você vai conseguir construir uma presença, um posicionamento e uma autoridade no digital. E isso é importante dizer. A autoridade ela se constrói justamente em detalhes, que muita gente deixa passar. Então cuide dos detalhes para você construir a autoridade, né? E uma vez que você consegue, de fato, construir essa autoridade, isso é o começo de tudo, mas principalmente dos bons resultados no médio e longo prazo. Né? Tudo começa na construção do posicionamento e dessa autoridade. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula, focada justamente nas redes sociais, mas principalmente no Instagram, por entender que é o ponto de partida e o ponto de entrada da maioria das pessoas. Todo mundo começa por ali normalmente, para dali a gente poder realmente dar um passo avançado, um próximo passo para uma loja virtual. E na próxima aula a gente vai falar sobre as mesmas coisas, né, sobre como construir, né, realmente uma presença que entregue essa segurança, que transmita
essa assertividade para o seu cliente, mas através de uma loja virtual, tá bom? Então, pessoal, nos vemos então na próxima aula. Um abraço.